reunidos em torno dos nossos pastores. Amados irmãos, salve Maria Imaculada. Bem-vindos a mais um Eclésia Santa, um programa que vai ao ar sempre às segundas-feiras, neste horário das 21 horas, onde meditamos sobre a Igreja, nossa Mãe, e sobre nós, os seus filhos. Santo, nós iremos a ti, Igreja Santa, Senhor do Senhor. Glória a ti, Igreja Santa, mocidade dos cristãos, e meus filhos hoje e sempre, e vão todos como irmãos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que as almas dos fiéis defuntos, pela misericórdia de Deus, Descanse em paz. amados irmãos que nos acompanham através deste nosso momento de catequese, Eclésia Santa, uma alegria estar com vocês nesta segunda-feira, dia de cansaço, dia de muito trabalho para todos. Quero abraçar também os doentes, os enfermos, idosos que estão em suas casas e que sempre nos dão a alegria da audiência aos nossos programas, oração da manhã, oração da noite e às segundas-feiras, essa nossa humilde catequese acerca do catecismo da Igreja aqui com você. É sempre uma enorme alegria estar com vocês em diversos lugares. Quero agradecer penhoradamente cada pessoa que está aqui conosco, de diversos lugares aqui do Brasil, os nossos brasileiros que estão fora do Brasil e que nos dão também esta alegria de estarem conosco nestes momentos nossos de oração. Vivemos esses tempos conturbados, tempos nada fáceis, que requer de nós oração, humildade, mansidão e esperança. Eu não creio que o mundo, nosso Brasil, será jogado no lamaçal, porque Nossa Senhora tem um capital de graças, de oração do povo brasileiro imenso em suas mãos. E no momento oportuno, Deus acolherá nossas orações para que a nossa família, para que a vida, os valores cristãos possam ser respeitados nesta terra de Santa Cruz. É notável, é visível uma grande rechaça à fé, a Deus e à Igreja no mundo. E aqui no Brasil isso cresce. Nós estamos vendo esses deboches, por exemplo, contra Jesus Cristo, como vimos agora na parada em São Paulo, uma coisa bem deplorável. Machuca muito o coração de todos nós ver essas realidades. Gente que pede respeito, mas que não respeita, que faz atrocidades com os nossos símbolos tão caros, como é o nosso Jesus crucificado. Os cristãos sempre viveram momentos difíceis, delicados na história. E agora não é diferente, mas nós vamos vencer com os joelhos, com a oração, com a nossa confiança no mistério do ressuscitado. Hoje eu quero compartilhar com vocês esse tema, o ponto 4 da nossa profissão de fé, o número 374 do Catecismo, o homem no paraíso. Para nós é muito familiar esta imagem do paraíso terrestre, que fala muito a nossa imaginação, as narrativas das páginas iniciais da Sagrada Escritura, que nos alenta
com esse desenho bonito do paraíso, criado por Deus, e, por fim, após tudo concluído, a criação da pessoa humana. Cria-se o homem e depois do homem se cria a mulher. Todo esse contexto da narrativa da criação na Bíblia, ele é muito rico para nós, pois é amparado num conteúdo espiritual, místico, teológico, de grande propriedade. Nós não podemos pegar a narrativa da criação na Bíblia e querer dar um feitio científico a essa narrativa. Não combina. A Sagrada Escritura não é um livro de ciência, não é um livro para provar leis da quântica, da matemática, da astrofísica, nada disso. A Sagrada Escritura, ela contém verdades religiosas e toda a narração acerca da criação do mundo e da criação do homem não tem nenhuma aparência de ciência, mas é tudo a nível da fé e da religião. A ciência tem seu campo e a religião também tem o seu. E a Sagrada Escritura não pode ser cobrada cientificamente. Não funciona, não dá certo, pois as narrações bíblicas, elas precisam ser compreendidas a partir da revelação divina e da compreensão mística, espiritual dos fiéis que aderem a essa consciência judaico-cristã, essa compreensão da Sagrada Escritura. Nós não podemos negar a Sagrada Escritura e para isso usar a ciência. Isso é de uma virilidade terrível e nós não podemos aceitar isso. A Sagrada Escritura, repito, não é um livro de ciência, mas é um livro de verdades religiosas. E a criação do mundo e a criação do homem está dentro desse escopo da verdade religiosa. Nós cremos, Deus criou o mundo, Deus criou a pessoa humana. A pessoa humana totalmente diferente das outras espécies que a Terra contempla. Um ser humano com consciência que a Sagrada Escritura nos diz que foi criado à imagem e à semelhança de Deus. Essa temática ela é profunda e extremamente alentadora para todos nós. Quando nós estudamos a teologia da criação, a antropologia, que é o que se refere ao ser humano, quando nós estudamos tudo isso dentro daquilo que a Sagrada Escritura quer nos dizer, isso alenta a nossa espiritualidade. Agora, tem muita gente que estuda a Bíblia com caracteres totalmente diferentes, com uma exegese extremamente complexa, sem deixar a Bíblia falar. Isso assassina a Sagrada Escritura. É a Bíblia que tem que falar, não sou eu. A Sagrada Escritura, ela tem uma mensagem dentro dela. E o trabalho nosso, de estudiosos da Sagrada Escritura, é tentar entender o que a Sagrada Escritura quer dizer para nós. Essa exegese esquisita, bifurcada, estranha, existencialista, marxista, ela vai na contramão da Sagrada Escritura. Ela quer dizer o que a Bíblia está dizendo. Aí não tem como dar certo a nossa meditação. O método usado para o estudo bíblico por Santo Agostinho, pelos padres da Igreja e reafirmado pelo Papa Bento XVI, é esse método de você entrar dentro do mistério da Sagrada Escritura e deixar a Escritura falar. Você vai descobrir o que a Sagrada Escritura quer dizer para mim. O que ela quer falar para a igreja, para nós, no hic et nunc, no aqui e no agora da nossa vida. Aí sim, aí a coisa funciona. Aí é libertador, é espiritual, é místico, é grandioso, quando nós usamos
esse escopo, essa mentalidade de você deixar que a Sagrada Escritura fale e não você querer explicar o que a Bíblia quer dizer. A gente tem que ter muito cuidado quando estudamos a Sagrada Escritura para a gente não atropelar a mensagem bíblica. Esse é o grande perigo, porque a Sagrada Escritura não é um livro qualquer, não é um livro de literatura simples, que a gente vai estudar, fazer uma exegese, etc, etc. Não é isso. A Sagrada Escritura é a palavra de Deus na palavra dos homens, e quem vai estudar a Bíblia precisa ter essa compreensão e respeito a algo revelado que para nós é a palavra de Deus no agiógrafo que escreveu a Sagrada Escritura sob a inspiração do Espírito Santo, e nós precisamos respeitar essa dinâmica da Bíblia, essa condição interior da Sagrada Escritura, pois, do contrário, a Sagrada Escritura não vai dizer nada para nós. Nós vamos ficar garimpando mitos, histórias, vamos ficar fazendo correlações e etc. E a gente vai esvaziando a mensagem bíblica e aí perde a sua eficácia na nossa vida. Então, repito, precisamos estudar a Sagrada Escritura com espírito de fé. Eu preciso crer. A Sagrada Escritura é para ser lida em contemplação, em oração. O nosso lidar com a Sagrada Escritura deve ser no nível da fé e da unção do Espírito Santo. Do contrário, nós vamos perder tempo. Não vamos ficar enveredando por caminhos que não são aqueles que a igreja sempre nos ensinou. Quando a gente lê os comentários bíblicos de Santo Agostinho, dos padres da igreja, de São Jerônimo, por exemplo, a gente fica extasiado com as belezas, com a capacidade de reflexão tipológica da Bíblia, que os padres da igreja fazem, a ligação do Antigo com o Novo Testamento, essa compreensão do Éden, do Jardim do Éden e da queda do homem, que será a próxima reflexão nossa na Eclésia Santa, sobre o pecado, são realidades que os padres da igreja rezaram em cima disso e vislumbraram a beleza de toda a revelação de Deus no Antigo Testamento após a queda, que conflui para a vinda do Messias, o Redentor, o nosso eterno Salvador. O Catecismo número 374, como já disse, diz o seguinte: o primeiro homem não só foi criado bom, mas também foi constituído em tal amizade com seu Criador e em tal harmonia consigo mesmo e com a criação, que só serão superados pela glória da nova criação em Cristo. Então é bom entender que Adão e Eva, o primeiro casal, foi criado por Deus em estado de santidade, imaculados, sem a marca do pecado. E isso é grandioso para nós. Isso é extraordinário. Essa compreensão, ela nos dá uma espiritualidade bíblica, uma espiritualidade antropológica para compreender que a vontade de Deus foi sempre a santidade do homem. E o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, sem o pecado entra depois, é a queda, é o livre-arbítrio, é uma liberdade colocada em exercício de maneira errada, que levou o ser humano a chafurdar no mistério da morte. E toda a humanidade, toda a essência da humanidade, todo o ser da humanidade vai ser contagiado, contaminado com essa decisão pecaminosa do casal primevo. E nós já nascemos nessa condição, como nós vamos refletir na semana que vem. Interpretando de maneira autêntica o simbolismo da linguagem bíblica,
à luz do Novo Testamento e da tradição, a Igreja nos ensina que nossos primeiros pais, Adão e Eva, foram constituídos em um estado de santidade e de justiça original. Isso está no Concílio de Trento, na 5ª sessão. Esta graça da santidade original era a participação na vida divina. Então, o primeiro homem, a primeira mulher, eles foram criados numa pureza original, numa intimidade profunda com Deus. Pela irradiação desta graça, todas as dimensões da vida do homem eram fortalecidas. Enquanto permanecesse na intimidade divina, o homem não devia nem morrer. A Sagrada Escritura nos deixa a entender isso, que o ser humano foi criado para a vida, não para a morte. A morte é uma consequência do pecado. Além de não morrer e também não sofrer. O Jardim do Éden traz para nós essa mensagem de uma existência em profunda e serena harmonia. E é interessante que nós sonhamos com essa realidade. É impressionante isso. Essa realidade do pecado da humanidade, de Adão e Eva, que abriu as portas do paraíso para a expulsão do primeiro casal, deixou conosco o sonho de encontrar a chave para abrir a porta do paraíso perdido. Dentro de nós continua esse sonho, essa propulsão, essa inclinação, que não é uma fantasia apenas, mas é uma realidade da nossa natureza humana, de sonhar com o paraíso perdido. Isso é tão forte, a questão do paraíso é algo tão forte, que todos nós sonhamos com ele. Todos nós temos esta realidade como que presente dentro da nossa alma. Não é bonito isso? Não é grandioso isso? Meditar sobre essas realidades nos traz um grande afago espiritual e interior que nos enche de grande zelo e de grande alegria pela nossa vida. Nós devemos cuidar da nossa vida. Esta harmonia interior da pessoa humana, a harmonia entre o homem e a mulher, a harmonia entre o primeiro casal e toda a criação, constituíam o estado denominado de justiça original. O homem não devia nada, a sua consciência perfeita, a sua imagem e semelhança com Deus em profunda sinuosidade, em profunda ligação. Não há nada de tristeza nesse coração, porque há um estado de justiça original. O domínio do mundo que Deus, desde o início, havia outorgado ao homem, realizava-se, antes de tudo, no próprio homem, com o domínio de si mesmo. O autodomínio. O homem criado com liberdade. O fruto proibido dá ao coração desse homem a consciência de que não pode tocar esse fruto. E foi o mau uso da liberdade, como nós vamos ver depois, que levou a esse escorregão espiritual e moral que leva a pessoa humana a esse estertor, a esse calabouço de uma tristeza, de uma doença tremenda, que são as consequências do pecado. Toda essa balbúrdia, toda essa doença que o mundo vive, decorre disso. O ser humano foi criado com liberdade para viver uma perene harmonia. O Jardim do Éden representa isso, uma perene harmonia. E isso foi quebrado pelo próprio homem, quando, escutando a voz da serpente, que mentiu, porque o demônio
tem a natureza da mentira. No demônio não há verdade, somente a mentira. Então Satanás mente para Eva dizendo, sereis como ele. Vocês serão tão poderosos como Deus. Por isso não pode comer, porque ali está a ciência do bem e do mal. Vocês vão conhecer tudo. Isso desperta o orgulho, a miséria no coração do ser humano, que com o pecado perdeu toda essa dimensão da justiça original que Deus nos criou. O domínio do mundo que Deus desde o início havia outorgado ao homem, realiza então pelo próprio homem. O homem estava intacto e ordenado em todo o seu ser, porque livre da tríplice concupiscência que a submete aos prazeres dos sentidos, a cobiça dos bens terrestres e a própria afirmação contra os imperativos da razão. Então, o homem na sua pureza original não possuía em si as inclinações que lhe garantisse essa bobagem da ditadura do prazer, do bem-estar e etc. O pecado vai desarmonizar completamente o coração da pessoa humana. Então, o sinal da familiaridade com Deus é o fato de Deus colocar o homem no jardim. Está no capítulo 2 do Gênesis. Lá ele vive para cultivar e guardar. O trabalho não é uma penalidade, mas a colaboração do homem e da mulher com Deus no aperfeiçoamento da criação visível. Nós cristãos temos muito claro isso, que a nossa ação, o nosso trabalho, às vezes fadigado, está em estreita comunhão com o Criador, porque ele continua recriando esse mundo através das mãos dos seus filhos. Daí que o trabalho não pode ser considerado algo indigno. O trabalho é louvável. São João Paulo II, quando escreveu aquela encíclica Labor in Exercens, sobre o trabalho humano, ele fala isso, desta dignificação da pessoa humana pelo trabalho. As obras das nossas mãos não podem ser tidas como obras meramente nossas, mas como ação de Deus em nós para glorificar a sua própria presença. São José Maria Escrivá, quando criou o Opus Dei, deu esse corolário da espiritualidade do Opus Dei como sendo a santificação pelo trabalho. Trabalhar com Deus. Essa é a finalidade do homem no jardim. Co-criar com Deus, aperfeiçoar a criação de Deus com o seu trabalho. Toda essa harmonia da justiça original prevista para o homem pelo desígnio de Deus será perdida pelo pecado, como nós já falamos aqui. O pecado vai trazer como consequência essa maldição que a própria natureza vai ficar indisposta com o ser humano. É uma ruptura com a natureza, com a obra criada, uma ruptura do homem com a mulher, uma ruptura com Deus, uma ruptura consigo mesmo. É muito triste a abrangência que foi o pecado original. Às vezes nós não pensamos nisso, mas é algo muito profundo. E tem alguns autores que chamam isso de maldição cósmica. Todo o universo, toda a obra da criação parece que passou a gemer por causa do peso do pecado da humanidade. O ser humano é expulso do jardim. Ele
expulso da presença de Deus, a sua consciência tornou-se aviltante, uma consciência execrada, triste, dolorosa. Daí a necessidade nossa de buscar sempre esse reatar com a aliança de Deus, que foi de uma vez por todas concebida no altar da cruz. A cruz de Nosso Senhor é o gesto mais belo e concreto de Deus para unificar a nossa existência nele, para reatar a amizade com Deus. A nossa amizade com Deus ela foi reatada no poder do sangue de Cristo, que continua a ser derramado pelo sangue dos mártires. É uma realidade grande e profunda que nós vivemos da nossa fé. Portanto, essa meditação hoje, nesta hora já tarde avançada da noite, a gente vai dormir com esse pensamento. Vamos dormir com esse pensar. Eu sou a imagem e semelhança de Deus. Eu quero viver esse profundo resgatar de mim mesmo, pela oração, pela prática das virtudes, pela prática da justiça, pelos sacramentos, mormente a Eucaristia, que nós podemos participar todos os dias, conforme as disposições, e assim a nossa vida espiritual ela vai sendo permanentemente um resgate do nosso ser para com Deus. Eu agradeço imensamente a presença de vocês aqui conosco, nesta hora já avançada, e a gente agora vai rezar as completas para encerrar as atividades desta segunda-feira, 19 de junho, com chave de ouro, com a nossa oração com toda a igreja. O Papa já deve ter rezado esta oração, porque lá na Itália o fuso horário é muito mais adiantado do que o nosso. Mas milhões de pessoas rezam neste momento a oração das completas nos milhares de mosteiros e conventos, mundo afora, e também os leigos que já descobriram o valor da oração da liturgia das horas, que vão trazendo isso para dentro de suas vidas. Reginaldo, coloca aí a logomarca da liturgia das horas. Vocês poderão comprar esse aplicativo da liturgia das horas, que é chamado iLiturgia. Escreve tudo junto, emendado, o I minúsculo, o L maiúsculo, iLiturgia. E você pode baixar, comprar, é da Conferência dos Bispos, com outras pessoas que são associadas a este trabalho desse aplicativo, que é um aplicativo maravilhoso, que você baixa no seu celular. São 4 grandes volumes, são esses 4 volumes do breviário, num aplicativo bem prático, que facilita o nosso uso, que facilita o contato com orações profundas, com catequeses profundas, com a liturgia diária e com muitas indicações de via sacra, de terços e de tantas outras modalidades de espiritualidade, de leitura que nos ajudam. Aos comentários de Dom Henrique, aos domingos, sobre a liturgia do domingo, para ajudar os padres na confecção da homilia e assim por diante. Eu recomendo vivamente, está aí, iLiturgia, essa é a logomarca que vocês podem encontrar aí na sua loja do seu aparelho, se é Android ou se é iOS, e baixar, e você terá uma riqueza ao alcance das suas mãos e dos seus olhos. Vale a pena baixar esse aplicativo, iLiturgia, tudo emendado. Reginaldo, vamos à nossa oração. Convido vocês a orarmos juntos pelas necessidades da nossa Santa Igreja. Vinde, ó Deus, em meu auxílio. Socorrei-me sem demora.
Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia. Aleluia. Vamos pedir a Deus perdão dos pecados de pensamentos, palavras e obras que nós cometemos sobremaneira no dia de hoje, para a gente encerrar essa segunda-feira na luz de Deus. Peça perdão de tudo e rezemos juntos. Senhor, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Cristo, tem de piedade de nós. Cristo, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Agora que o clarão da luz se apaga, a vós nós imploramos, Criador, com vossa paternal misericórdia, guardai-nos sob a luz do vosso amor. Os nossos corações sonhem convosco, no sono possam eles vos servir. Cantemos novamente a vossa glória, ao brilho da manhã que vai surgir. Saúde concedei-nos nesta vida, as nossas energias renovai. Da noite a pavorosa escuridão, com vossa claridade iluminai. Ó Pai, prestai ouvido às nossas preces. Ouvi-nos por Jesus nosso Senhor, que reina para sempre em vossa glória, convosco e o Espírito de amor. O Salmo 85, a oração do pobre nas dificuldades. Nós somos este pobre. Nós somos esse viajante peregrino neste mundo. Somos pó e ao pó nós vamos voltar. A riqueza do coração da pessoa humana, da nossa vida, está em Deus e nada mais. Ó Senhor, sois clemente e fiel, sois amor, paciência e perdão. Inclinai ao Senhor vosso ouvido, escutai, pois sou pobre e infeliz, protegei-me, que sou vosso amigo, e salvai vosso servo, meu Deus, que espere e confie em vós. Piedade de mim, ó Senhor, porque clamo por vós todo dia. Animai e alegrai vosso servo, pois a vós eu elevo a minha alma. Ó Senhor, vós sois bom e clemente, sois perdão para quem vos invoca. Escutai, ó Senhor, minha prece, o lamento da minha oração. No meu dia de angústia eu vos chamo, porque sei que minha vez de escutar. Não existe entre os deuses nenhum que convosco se possa igualar. Não existe outra obra no mundo comparável às vossas, Senhor. As nações que criastes virão adorar e louvar vosso nome. Sois tão grande e fazeis maravilhas, vós somente sois Deus e Senhor. Ensinai-me os vossos caminhos e na vossa verdade andarei. Meu coração orientai para vós, que respeite, Senhor, vosso nome. Dou-vos graça com toda a minha alma, sem cessar louvarei vosso nome. Vosso amor para mim foi imenso, retirai-me do abismo da morte. Contra mim se levantam soberbos e malvados me querem matar. Não vos levam em conta, Senhor. Vós, porém, sois clemente e fiel, sois amor, paciência e perdão. Tende pena e olhai para mim, confirmai com vigor vosso servo, de vossa serva o Filho salvai. Concedei-me o sinal que me prove a verdade do vosso amor. O inimigo humilhado verá que me destes ajuda e consolo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Senhor, sois clemente e fiel, sois amor, paciência e perdão. Leitura breve de 1 Tessalonicenses 5, versículos 9 e 10. Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançarmos a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele morreu por nós para que, quer vigiando nesta vida, quer domicílio na morte, alcancemos a vida junto dele. Senhor, em vossas mãos eu entrego o meu espírito. Senhor, em vossas mãos eu entrego o meu espírito. Vós sois o Deus fiel que salvastes vosso povo. Eu entrego o meu espírito. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Senhor, em vossas mãos eu entrego o meu espírito. Cântico de Simeão, Cristo luz. Salvai-nos, Senhor, quando velamos. Guardai-nos também quando dormimos.
Nossa mente vigiai com Cristo, nosso corpo repousa em sua paz. Deixai agora vosso servo ir em paz, conforme prometestes ao Senhor. Pois meus olhos viram vossa salvação, que preparastes ante a face das nações, uma luz que brilhará para os gentios e para a glória de Israel, vosso povo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Salvai-nos, Senhor, quando velamos, guardai-nos também quando dormimos. Nossa mente vigie com Cristo, nosso corpo repousa em sua paz. Oremos. Concedei, Senhor, aos nossos corpos um sono restaurador e fazei germinar para a messe eterna as sementes do reino, que hoje lançamos com nosso trabalho. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Eu peço aos sacerdotes e diáconos que estão conosco para que nós possamos abençoar o nosso povo após a oração a Nossa Senhora. Mãe do Redentor, do céu a porta, ao povo que caiu socorre e exorta, pois busca levantar-se virgem pura, nascendo o Criador da criatura. Tende piedade de nós e ouve suave o anjo saudando com seu ave. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão do Imaculado Coração de Maria e de São José e de São Padre Pio, venha sobre todos vocês que nos acompanham a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenham todos uma noite tranquila, um sono restaurador, que o Senhor Todo-Poderoso conceda a todos uma noite de paz e no final da vida uma morte santa. Amém. Fiquem todos na paz, segunda-feira, juntos aqui, para meditarmos sobre as verdades da nossa fé. Uma boa noite e um bom descanso. De nossas fazendas e nossas cidades, nós iremos a ti. De nossas montanhas e nossas baixadas, nós iremos a ti. De nossas cabanas e pobres favelas, nós iremos a ti. De nossas escolas e nosso trabalho, nós iremos a ti.